Quando eu era bem novo, eu me lembro de uma música que lançou e eu gostava muito e fez muito sucesso, que é a música Like a Stone, de uma banda conhecida como Audioslave. Eu lembro que eu escutava muito, mas eu nunca tinha parado para pensar na letra, na mensagem dessa música. Depois eu fiquei mais velho, fui tocar essa música com outras bandas e comecei a pensar um pouco no significado dessa música e eu percebi que é uma música que fala exatamente sobre a morte. E ali, na música Like a Stone, do Audioslave, aparece um homem velho, melancólico, à beira da morte, refletindo sobre toda a sua vida. E naquela música, nessa música que todo mundo conhece, a morte aparece como algo que nadifica os nossos projetos, que nadifica os nossos sonhos. Quer dizer, a gente tem projetos, sonhos, amigos, trabalhos e de repente, subitamente, isso é nadificado por essa situação da morte. Curioso, porque o Tolstói fala sobre como o homem moderno enxerga muito a sua vida como progresso. A gente está sempre progredindo, trabalhando, acumulando, trabalhando sobre o mundo e trabalhando sobre nós mesmos, estudando, e de repente tudo acaba. Tolstói diz que esse homem moderno, que entende a vida em termos de progresso, é um homem que tem uma certa dificuldade de compreender essa morte. E é um pouco isso que nós tentaremos fazer nessa aula. Pensarmos sobre esse que é talvez o tema mais importante de toda a história da filosofia. Se liga! Nessa história. Há um filósofo norte-americano ainda vivo e relativamente jovem chamado Todd May, que tem um livro chamado Death, ou Morte, o subtítulo do livro, A Arte de Viver. É um livro muito interessante, infelizmente não tem ainda em português, e nesse texto o Todd May fala assim: imagina se nós vivêssemos eternamente. Você tem uma alegria hoje, mas aí você ia ter todo o tempo do universo, trilhões e trilhões de anos, para ter essa alegria de novo. Você faz um erro hoje, e você teria trilhões e trilhões e trilhões de anos para se desculpar por esse erro, para aprender com esse erro. Veja, nós só valorizamos as nossas alegrias porque talvez elas nunca aparecerão, nós nunca as teremos novamente. Nós só valorizamos as pessoas que estão ao nosso redor porque nunca sabemos quando será a próxima vez que veremos essas pessoas. Se eu tenho um amigo e eu sei que eu tenho eternidade para vê-lo de novo, talvez a minha relação com ele seria diferente. Se vivêssemos eternamente, teríamos todo o tempo do universo, trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de anos, para aprender qualquer coisa, para estudar qualquer coisa. Se tivéssemos a eternidade para estudar qualquer coisa, será que nós iríamos querer estudar alguma coisa? Veja, a tese de Todd May é a mesma do Raul Seixas, naquela música que o Raul Seixas fala: morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. Essa é a tese do Todd May. Morrer, a morte, é exatamente o que dá sentido à nossa vida. Nós só desfrutamos da alegria, só desfrutamos de nossos amigos, só queremos aprender e estudar, porque talvez amanhã nós não estejamos aqui. Se nós tivéssemos a certeza de mais trilhões e trilhões de anos, será que iríamos valorizar o presente? Segundo esse filósofo, muito provavelmente não. O grande escritor argentino, Jorge Luis Borges, tem um conto clássico bastante curto, vou até deixar aí para vocês lerem, chamado Os Imortais. Nesse conto, Borges fala sobre um homem que está buscando o reino dos imortais. Eis que ele encontra seres feios, mal cuidados, seres que não falam, seres que se refugiam no pensamento. Os imortais, as pessoas que vivem eternamente, eram trogloditas, seres terríveis, seres infelizes. Eis que no conto Borges nos mostra que homens que vivem eternamente acabam se tornando pessoas absolutamente entediadas. Veja, pense na eternidade. Tudo o que está acontecendo agora, na eternidade, devido a uma questão de análise combinatória, em algum momento vai acontecer de novo. Todos os amores, todas as pessoas, tudo vai se repetir, todos os amores vão se desgastar. Veja, se você vive eternamente, você não precisa ter moderação, já que você não tem nenhum risco de morrer. Se você vive eternamente,
Não há necessidade de justiça, pois não há risco de morte, tudo pode ser recuperado, tudo pode ser conseguido de novo. Quer dizer, os homens imortais acabam se tornando monstros devido a este tédio eterno. Acabam se refugiando no pensamento que é o único lugar que eles podem criar alguma coisa. Olha a frase que o Borges coloca nesse conto. Borges coloca a seguinte frase: a morte torna os homens preciosos e patéticos. Estes comovem por sua condição de fantasmas. Cada ato que executam pode ser o último. A beleza no ser humano é que tudo em nós é precioso. E é precioso, sem dúvida, porque é o único. Se vivêssemos eternamente, não haveria necessidade de justiça, porque não há possibilidade de danos, já que ninguém irá morrer. Não há necessidade de moderação, já que não há doenças, já que ninguém irá morrer. Não há necessidade de coragem, já que não há riscos. Todas as pessoas nós certamente encontraremos de novo, já que todos são imortais. Bom, na visão do Borges, a morte pode até ser ruim, mas a imortalidade, sem dúvida, seria muito pior. Em outro texto literário, As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, ele fala também sobre criaturas terríveis que vivem eternamente, só que elas não deixam de envelhecer. Veja, quando nós pensamos na vida eterna, nós associamos a vida eterna à eterna vivacidade. Não basta a vida eterna se na eternidade não houver vivacidade, pelo menos no campo das nossas esperanças. Mas vários filósofos, como nós vimos aqui o caso de Todd May, vão pensar que de alguma maneira então a morte dá sentido à vida. A morte é o fato mais importante da nossa existência. A morte é o que nos permite desfrutar das nossas alegrias. E esse é o ponto do Nietzsche. Quando Nietzsche vai criticar aqueles que colocam a felicidade num campo transcendental, colocam a felicidade numa outra vida, no futuro, e com isso, muitas vezes, na crítica de Nietzsche, apagamos a felicidade desta vida em nome de uma suposta outra vida. Entendendo esses raciocínios, você começa a compreender melhor a crítica de Nietzsche. Curiosamente, se nós pensarmos, até onde nós sabemos, os outros animais, eles podem até ter medo da morte quando a morte os ameaça, né? Se o seu cachorrinho for ameaçado de morte, se alguém partir para cima dele, agredir o seu cachorrinho, ele vai fugir. Mas até onde nós sabemos, quando os cachorros, quando os gatos, quando as formigas estão plenamente saudáveis, eles não ficam pensando, um dia eu vou morrer. Até onde nós sabemos, o ser humano é o único ser da natureza que pode pensar na sua morte, ter medo da sua morte ou esperança após a sua morte, mesmo estando plenamente saudável. Ao que tudo indica, os outros animais só pensam na morte quando há ameaça. Parece que o único animal capaz de pensar sobre a morte e refletir é o ser humano. Bom, o grande filósofo Martin Heidegger vai falar um pouco sobre como o homem contemporâneo passa boa parte da sua vida, na verdade, ignorando a morte. E nós, da área da filosofia, acreditamos que, independente de como você lida com a morte, a melhor maneira de lidar com ela, independente da sua opinião, é tentar pensar sobre ela, é tentar refletir sobre ela. Dá uma olhadinha nessa pintura, que interessante para a gente pensar sobre isso. Essa pintura que você está vendo é de um pintor belga chamado James Ensor. O nome da pintura, Morte Caçando o Rebanho dos Mortais. Pintura essa de 1896. Veja, como o próprio título sugere, a pintura mostra a morte como algo que atinge a todos, algo que nos iguala, algo que nenhum de nós é capaz de escapar. Bom, ainda um pouco na ideia dessa pintura que acabamos de ver, disse que Buda tinha uma discípula chamada Krishna Gotami, que estava bastante triste com a morte do filho. Ela teria perguntado para Buda, Buda, como é que eu faço para lidar com a morte do meu filho? Buda diz, vá para a cidade, bata em todas as portas e pegue um grão de mostarda de uma casa que não tenha conhecido ainda a morte, de uma casa onde ninguém tenha morrido, onde a morte não tenha passado. Vá. Ela foi buscando o grão de mostarda que faria ela conseguir lidar com a morte do filho, e o que acontece? Ela não encontra nenhuma casa onde ninguém não tenha passado ainda pela questão da morte. Ela volta para Buda tendo entendido a mensagem. Qual mensagem? A lei da impermanência. Tudo neste mundo é passageiro, tudo nesse mundo irá passar. Isso é uma lei que rege a todos. Por isso que ela não encontrou uma única casa onde a morte não tenha passado.
Mas quando nós falamos sobre reflexões sobre a morte, não poderíamos deixar de lembrar do grande filósofo estoico romano Sêneca. Sêneca, ele próprio, teve uma morte notável. Sêneca era professor, preceptor do imperador Nero. Nero acusa Sêneca de participar de uma conspiração e Sêneca é condenado a suicidar-se, a matar-se. E ele morre com os pulsos cortados pelo seu médico, numa banheira quente, conversando com seus amigos. Um texto famoso do Sêneca sobre a morte é um que ele via para sua amiga Márcia. Ele via um texto para sua amiga Márcia. Márcia tinha perdido o filho e o texto é para consolar a Márcia. E ele fala algumas coisas importantes nesse texto. Primeiro ele diz: Márcia, tudo bem você chorar pela morte do seu filho. É normal, você seria uma pessoa dura, insensível, se você não ficasse triste pela morte do seu filho. Mas é preciso que você, Márcia, não se entregue à melancolia, porque é preciso que você entenda que a morte faz parte da vida. É preciso que você entenda que a morte é natural. E isso é parte de uma ideia estoica, que é a seguinte: para os estoicos, o caminho para a felicidade é você aprender a aceitar tudo aquilo que você não pode mudar. Não trata-se de não ficar triste, mas trata-se de você entender que a morte faz parte da natureza. É algo que não podemos evitar, como a velhice, como algumas doenças. Claro, podemos combater, nos prevenir, mas essas coisas vêm. Para os estoicos, o caminho da felicidade é você aprender a aceitar, a conviver com tudo aquilo que você não pode mudar, que é a natureza, que é o destino, né? Destino para os estoicos não é um caminho pronto para a sua vida, que é o senso comum de destino. Destino é tudo aquilo que não podemos evitar. Veja, o Sêneca vai dizer: o homem tolo é aquele homem que vê todo mundo morrer, que vê todo mundo sofrer, que vê as coisas ruins acontecendo no mundo, e o homem tolo acha que aquilo só acontece com os outros, que ele é um sortudo. O homem sábio entende que a natureza rege todas as nossas vidas. O homem sábio entende isso. Num outro texto do Sêneca, sobre a brevidade da vida, o Sêneca fala: a nossa vida é muito curta comparada com a eternidade. Viver 7 ou 70 anos perto da eternidade praticamente dá na mesma, vai nos dizer o Sêneca. E nesse sentido, o Sêneca lembra do suicídio do Catão. Catão foi derrotado por Júlio César na Roma Antiga. E Catão preferiu matar-se a obedecer Júlio César. Quer dizer, eu prefiro morrer, eu, Catão, do que levar uma vida indigna. Esse é o único suicídio aceitável. Quer dizer, é o suicídio do homem que se mata para não levar uma vida indigna. É o suicídio entre aspas, de um bombeiro, de um policial que acaba morrendo, sabendo que ele pode morrer, para salvar a vida de outras pessoas. Veja, o tempo é gigantesco e essa vida é quase que um empréstimo que o tempo dá para nós, um empréstimo de consciência, um empréstimo de um tempo para podermos desfrutar disso. E devemos, diz o Sêneca, tornar esse tempo digno. Devemos ser dignos desse tempo. O suicídio de Catão é a mostra de um homem que decidiu viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida digna, usar o nosso tempo com dignidade. Esse é o conselho que Sêneca dá para nós. Aprender a lidar com aquilo que não podemos mudar. Aprender a aceitar, não sermos tolos e entendermos que a natureza é inexorável, que a natureza rege a todos nós. Agora você está vendo o quadro A Morte de Sócrates, do pintor Jacques-Louis David. E aqui é exatamente a noção de suicídio que está nesse texto do Sêneca. Condenado por perverter a juventude e por renegar os velhos deuses, Sócrates prefere tomar o cálice de veneno, o cálice de cicuta, do que renegar as suas ideias. Então na pintura você vê a ideia de uma morte digna. Todos estão chorando, mas Sócrates continua viril. É o homem que mata seu corpo para preservar os seus pensamentos, para preservar as suas convicções, para preservar a sua dignidade. Ainda pensando no mundo greco-romano, há um outro filósofo bastante conhecido, que é o Epicuro. E o Epicuro é conhecido como um filósofo materialista. Epicuro irá dizer, para falarmos de uma maneira simplificada, que toda nossa felicidade ela tem a ver com uma sensação de prazer. E toda a nossa infelicidade tem a ver com uma sensação de dor, de desprazer. Ora, a morte é o fim das sensações. A morte é o fim do prazer, o fim da dor. Portanto, a morte é algo sobre o qual não temos nada a temer.
Lucrécio, um famoso epicurista, vai dizer que há uma simetria. Veja, existiram eternidades antes de nascermos, existirão eternidades depois que nós morrermos. Veja, há uma simetria entre o eterno antes e o eterno depois. É o que vai dizer Lucrécio. É por isso que devemos aprender a habitar o tempo presente. Tanto os epicuristas, e o Lucrécio é um grande epicurista, então os epicuristas vão dizer que a solução, que o que nós devemos fazer é aprender a habitar o tempo presente. Vamos ver nesse sentido uma frase de Epicuro famosíssima sobre a morte. Diz Epicuro: a morte não nos diz respeito, porque enquanto existirmos, a morte não está presente. E quando a morte está presente, nós já não existimos. Quer dizer, se as religiões nos consolam da morte, dizendo exatamente que iremos continuar vivos depois dela, né? Para Epicuro, a consolação reside exatamente no fato de que não sobrevivemos à morte. Quer dizer, a morte não é ruim, porque tudo de ruim e de bom vem das nossas sensações, e a morte não é nada além do fim das sensações. Não há um eu que sobrevive à morte, portanto não há o que temer. Essa é a visão epicurista. Basta agora aprender a nos situarmos no tempo presente, habitar o tempo presente. Mas, como muitos de vocês devem estar pensando agora, muitas religiões, como o próprio cristianismo, uma religião muito forte aqui no nosso contexto brasileiro, tratam a morte de uma maneira absolutamente diferente, né? No cristianismo, a morte não tem a palavra final. Todas as ideias que eu coloquei de nadificação das coisas, de perda do sentido, elas não têm lugar no cristianismo. Na Bíblia, quando Lázaro ressuscita, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Quer dizer, há um eu que permanece no pós-morte. No cristianismo, diferente do epicurismo, de outras tradições, inclusive orientais, depois da morte não sobrevive o eu. No cristianismo, parece que há um eu que sobrevive. Vejamos aqui uma pintura. Aqui você está vendo a famosa pintura renascentista de Dürer, O Cavaleiro, Morte e o Diabo. Quer dizer, aqui é uma alegoria do cristão, ameaçado pelas forças do mal. A morte, no cristianismo, não é exatamente um fim, de maneira que o eu, com seus pecados e com as suas virtudes, sobrevive após a morte. Um dos maiores filósofos cristãos, para termos um bom exemplo, mas há vários outros e outros que eu poderia citar, é o Pascal, que vocês costumam estudar na aula de matemática, o triângulo de Pascal. Mas o Pascal começou a escrever um texto que era uma apologia, era uma defesa do cristianismo. Infelizmente, o Pascal não conseguiu terminar esse texto e sobraram alguns fragmentos chamados de pensamentos, que, independente de sermos cristãos ou não, são textos maravilhosos e absolutamente profundos. E o Pascal coloca nesse texto, ele lembra como a nossa vida é breve, absolutamente breve, diante da eternidade, mas ele coloca que na tradição cristã, a morte não é exatamente algo natural, porque quando Deus cria Adão eterno. É devido ao pecado original que há a queda, é devido ao pecado original que nós morremos. Então a morte não é exatamente algo natural. O nosso sofrimento pensando na morte, o nosso sofrimento por entes queridos, é um pouco parte dessa nossa condição humana, pelo menos de acordo com a visão do cristianismo que Pascal tem. É um pouco o sofrimento que nós temos diante da morte, das mortes das pessoas ao nosso redor, é um sofrimento decorrente do nosso pecado original. É um sofrimento decorrente da nossa condição humana. E aí a necessidade da fé para superarmos isso e essa particularidade aqui da tradição cristã de um eu, de uma consciência com seus erros, acertos com seus familiares, que permanece no pós-morte, seja na salvação, seja no contrário disso. O famoso filósofo holandês Spinoza, Baruch de Spinoza, já tem uma visão bastante diferente da visão cristã. O Spinoza é conhecido pelo seu panteísmo, né? Deus, ao criar a natureza no cristianismo, cria algo diferente de si. No cristianismo existe o Criador e a criatura. No panteísmo de Spinoza, a coisa não é assim. Spinoza diz, Deus, isto é, a natureza. Quer dizer, Deus está na criação e de alguma maneira Deus é a criação. A criação não é algo separado de Deus. E nesse sentido, o que é a vida para Spinoza? Para falarmos de maneira resumida, a vida em Spinoza é um esforço persistente e permanente de viver, de vida. Tudo que é vivo na natureza está a todo momento se esforçando para viver. Ora, se a vida é esforço de viver,
Se a vida é esta luta para continuar vivo, então nós estamos aqui comendo, nós estamos aqui nos divertindo, estudando, nos esforçando para ter vivacidade. Se isso é a vida, como é que fica a questão da morte? Ora, para Spinoza, veja que interessante, a morte não é natural. Por quê? Porque a morte sempre tem uma causa exterior a nós. Seja o oxigênio que oxida nosso corpo, seja um acidente, seja o enfraquecimento dos nossos músculos, dos nossos ossos, o cansaço do nosso cérebro, tudo isso acontece devido à interação dessas coisas, do cérebro, dos ossos, da perna, com fatores externos, com agentes externos. A gordura que entope as nossas artérias, ela vem de fora. Quer dizer, a morte acaba sendo algo não natural, acaba sendo uma vida que sucumbe devido a outros agentes mais fortes e mais potentes do que essa vida. Bom, se para Spinoza a vida é esforço de viver, como é que o Spinoza explica a questão do suicídio? Tudo isso está no texto do Spinoza, Ética. Quando Spinoza falar sobre o suicídio, Spinoza dirá que também o suicídio não é uma coisa natural, que também as pessoas se matam por agentes externos. Quer dizer, por uma influência externa, uma infelicidade externa, uma coisa ruim que acontece de fora. Aí você fala, mas professor, muita gente se mata, muita gente quer se suicidar, tendo uma vida boa, tudo bem, mas aqui dentro ela está sofrendo. Pois é, o Spinoza vai dizer que esse sofrimento que as pessoas têm e que às vezes as leva a se matar, vem de uma noção falsa que nós criamos sobre nós mesmos. Quer dizer, nós criamos uma noção falsa sobre nós mesmos, que nós somos piores do que nós somos, que nós não somos legais, e nós nos matamos por conta disso. E, na verdade, nós não estamos matando a nós mesmos, nós estamos matando uma falsa construção sobre nós mesmos. Muitas pessoas que querem se matar, claro, na visão de Spinoza, elas estão enganadas sobre si mesmas. Se elas conhecessem de fato quem elas são e toda a beleza que é a vida, elas poderiam mudar de ideia. É uma noção interessante, claro, que muitas coisas que a psicologia, a psiquiatria, a medicina já descobriu, vão aperfeiçoar, vão melhorar e vão às vezes contestar essa ideia do Spinoza. Mas é uma ideia interessante para a gente pensar. Agora, se pensarmos, por exemplo, na tradição taoísta, ou mesmo no pensamento do Schopenhauer, que nesse aspecto eu entendo como bastante parecidos, a coisa se toma outras cores, a coisa toma outras formas. Veja, na visão taoísta e também na visão de Schopenhauer, o eu, o self, é uma ilusão. O eu é uma representação nossa, o ego é uma ilusão. O ego é uma breve ilusão que vai durar aí 70, 80 anos, às vezes menos, às vezes mais. O eu, a minha consciência é uma ilusão. Então, na visão taoísta e na visão schopenhaueriana, não há exatamente uma morte. Tudo que há é a morte do eu. É a morte da consciência. Lembra que você aprende nas aulas de química que nada na natureza se perde e tudo se transforma. Para a natureza não há morte e vida. Para a natureza há movimento das coisas. Nesse movimento, o eu nasce e o eu desaparece. Do ponto de vista da natureza, o nascer e o morrer é um piscar de olhos. Então, para Schopenhauer, nós devemos nos alegrar da nossa existência e nos alegrar que nós fazemos parte de uma sociedade, uma comunidade universal de todas as coisas da natureza. Nós morreremos? Não. Tudo que morrerá é a minha consciência, é o meu eu. O eu de verdade, continuará na natureza. Claro, uma visão interessante de conhecer, mas é complicado para a gente esse amor ao universo, né? Porque nós amamos as coisas insubstituíveis, os olhares, nossos amigos, as coisas particulares. Para nós, não sei se está certo ou se isso está errado, mas para nós é um pouco difícil, né? Desapegar e amar esse universal, amar essa natureza que nunca se destrói, mas é bastante interessante. Então, em Schopenhauer, a ilusão é o eu. A morte não existe. Tudo que existe é a morte de uma consciência que não passa de um breve piscar de olhos. De qualquer maneira, por toda essa aula, eu imagino que você esteja pensando assim: bom, a morte nos define bastante. Se não fosse a morte, nós humanos seríamos muito diferentes. Talvez não seríamos humanos, né? Há um texto que o Sartre compara a vida a um trem, e nós, como passageiros desse trem, a olhar a vida. Talvez contestando o Sartre, alguns falam que foi uma contestação ao Sartre. O Raul Seixas tem uma música também sobre um trem, chamada Trem das 7, né? O trem das 7 horas vai chegando na estação.
E o Raul Seixas coloca uma visão absolutamente oposta do Sartre. Enquanto no Sartre nós somos passageiros de um trem que é a vida, que vai chegando na estação que é a morte, em Raul Seixas a coisa é bem diferente, a morte é um começo. Né? Dá uma escutada na música e pensa um pouco nessas questões, depois fala pra gente o que você pensa. Agora, um texto que eu indico para todo mundo que gosta desse tema da morte, que é um tema muito importante, é o clássico História da Morte no Ocidente, do grande historiador francês, o Philippe Arrier. Ele vai comparar como as diferentes sociedades na história do Ocidente lidaram com a questão da morte. Né? Ele vai falar que na Idade Média, por exemplo, a morte era uma coisa familiar. Na Idade Média, a gente via muita gente morrer. As mães, a maioria dos filhos, bebês, ainda morriam. Tanto que a gente fala que o amor materno era bem diferente, talvez até não existia do jeito que existe hoje na Idade Média, porque a maioria dos seus filhos inevitavelmente morria. A morte na Idade Média era uma morte domesticada, presente. Eu lembro de um professor meu na faculdade falando que nos cemitérios medievais era muito comum pedaços de corpos ficarem para fora e coisas do tipo. Hoje, a nossa atitude diante da morte é oposta da atitude dos medievais, né? Hoje a morte é um tabu, é complicado falar sobre ela, a gente evita tratar desse assunto com as crianças. Quando a pessoa começa a morrer, a gente prende ela no hospital, depois joga no cemitério. Nós pensamos pouco com a morte. E eu, professor Daniel Gomes, particularmente acho isso bastante complicado. Eu, como professor de filosofia que trato desse tema da morte, acho que a melhor maneira de lidarmos com um tema tão difícil como esse é pensando sobre ele. E é exatamente o que nós fizemos nesse vídeo. O grande filósofo Hébert Marcuse, o Marcuse, no Eros e Civilização, ele vai dizer que o nosso medo da morte, no fundo, é só o medo de não ter vivido uma vida boa, uma vida plena. O Marcuse dizia que se queremos solucionar o medo da morte, basta criarmos uma sociedade onde as pessoas vivam bem, mais felizes e onde as pessoas possam morrer com a certeza de que seus filhos, seus netos, seus amados, seus parentes vão ter oportunidades, vão poder ter uma vida digna. Nosso medo da morte para o Marcuse é, no fundo, só um medo de deixarmos coisas complicadas para trás. O que você acha? Fala pra gente nos comentários.